Oi pessoal, bom dia. Aqui é o professor Yudi. Eu tô aqui para a gente revisar agora um pouquinho de técnicas algébricas, no caso específico, fatoração. Então, para a gente entender legal a ideia aí, eu vou partir de um exemplo. Então, olha só. Sendo x igual a 0,02 e y igual a 700, calcule os valores das seguintes expressões, né? A, B e C. Então, vamos lá. A princípio, se eu sei que x vale 0,02 e y 700, eu poderia substituir os valores de x e y e efetuar as operações. Só que, olha só, eu tenho que pegar 0,02 elevar ao quadrado, multiplicar por y ainda e fazer toda essa conta. Então, até dá para fazer, só que dá um certo trabalho. Vamos tentar pensar de uma outra forma? Será que não dá para a gente, de repente, simplificar essas expressões? E aí, primeiro, né, notem que há letras repetidas aqui. Só que como a operação é de adição, a gente não pode realizar simplificações. Agora, se tivéssemos operações de multiplicação, aí sim poderíamos simplificar. Então, essa é a ideia da fatoração. A gente vai tentar obter expressões equivalentes a essa aqui, só que expressas na forma de multiplicação de produto, né? Então, no item A, percebam que o x é um fator comum aqui e o y também. Então, a gente pode colocar esse fator comum em evidência. Então, essa expressão vai ficar assim, ó, colocando-se o x e o y em evidência, teremos então x² y, e aí dividido pelo fator comum xy, dá x, aí mais, porque a gente tem uma adição, xy² dividido pelo fator comum xy dá y. E aí vocês podem estar se perguntando, pô, Yudi, mas por que esse dividido pelo xy? Na verdade, é a lógica contrária, né? Geralmente, quando a gente tem isso aqui, ó, a gente treinou, a gente aplica a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. A gente pega o fator comum e distribui para cada uma das parcelas e multiplica, né? Então, xy vezes x dá x² y, xy vezes y, xy². Então, aqui, ó, daqui para voltar para cá, a gente aplica o produto notável, a propriedade distributiva, e a gente multiplica pelo fator comum. Por isso que a lógica é contrária. Na verdade, o que a gente está fazendo é o contrário do produto notável, né? Então, a gente está identificando o fator comum, copiando ele aqui na frente, a gente está colocando ele em evidência. Por isso que a gente pega cada uma dessas parcelas e divide pelo fator comum. Porque aqui, o contrário, a gente multiplica. E tudo isso está sendo dividido por x mais y, assim, sem parênteses. E com parênteses dá na mesma. Por que eu pus esse parênteses aí embaixo? Para ficar mais fácil de enxergar, né? Notem que agora x, y está multiplicando x mais y e está dividindo. Agora sim, podemos efetuar a simplificação. Ó, simplificou aqui. Isso nos leva, portanto, a xy. E aí, olha como ficou facinho. Se x é 0,02, eu vou multiplicar pelo y, que é 700. Isso acaba dando, ó, como tem dois zeros aqui, ó, posso andar vírgula duas casas. Então, vai sobrar 2 vezes 7, 14, ó. Rapidinho. Né? Bom, no item B, olha só. A ideia é, puxa vida, se tivesse na forma de uma multiplicação, isso eu poderia simplificar. Aí, de novo, vamos lembrar dos produtos notáveis, que a gente já treinou na semana passada, né? Ó, que nem aqui era propriedade distributiva, e aqui a pergunta era, tinha algum produto notável que era equivalente a isso aqui? Né? Que dava o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? E a resposta é sim. Tem, né, o produto notável, é o produto da soma pela diferença. x² menos y² era o resultado dessa conta aqui, ó. X mais y vezes x menos y. Você lembra que a gente viu isso aí na semana passada? Né? Então, se a gente aplica o produto notável, a gente volta para cá, né?
E aí, tudo isso está sendo dividido por x menos y, assim, sem parênteses e com parênteses, dá na mesma. Notem que, mais uma vez, ó, a gente consegue simplificar aqui o x menos y, né? Apareceu multiplicando em cima e embaixo. Sobrou só x mais y, ou seja, 0,02 mais 700, que dá 700,02. Rapidinho. Já pensou fazer essas contas aqui, ó? Com certeza ia ser muito mais trabalhoso, né? Bom, e finalmente, a pergunta aqui é: tinha algum produto notável que dava certinho essa expressão, ó? Quadrado de x mais 2 vezes o x vezes o y mais o quadrado do y? Isso aqui tem que ser bem familiar para você que treinou bastante aí os produtos notáveis, né? Esse era o resultado de x mais y, tudo ao quadrado. Né? Ó, quando a gente desenvolve isso, dava o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E tudo isso está sendo dividido por x mais y, assim, sem parênteses e com parênteses, dá na mesma. Simplifica, porque x mais y ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Ó, simplificou aqui. Então, isso nos leva a x mais y. E, mais uma vez, só copiando agora o resultado, 700,02. Né? Rapidinho aí. Bom, então esse é um exemplo de aplicação aí dos produtos notáveis. A gente tem que dominar aí esses produtos... essas técnicas de fatoração. E aí vamos lembrar então, né, um resuminho, vamos fazer um resuminho aí, né? O que a gente deve conhecer? Então, olha só, tá aqui um resuminho, né, dos casos de fatoração. Vou deixar disponível isso aí para vocês, aí, esse resuminho, aí no Moodle, para vocês consultarem aí depois, tá? E aí, eu recomendo vocês colocarem no seu fichário. Copia no fichário, porque quanto mais você for copiando, transcrevendo, mais você vai incorporando, memorizando, né? E aí a gente dá nomes aos casos de fatoração. Primeiro caso, então, era o caso do fator comum. Então, se aparecer na sua frente AB mais AC, que era o exemplo 1 que eu dei, notem que A é um fator comum, a gente pode colocar esse fator comum em evidência. Então, ó, apareceu isso aqui, você pode substituir por isso. Notem que é o contrário do que a gente tinha feito antes, né? Na semana passada a gente tinha isso, chegou nessa expressão. Agora temos essa expressão, vamos voltar para cá, né? Bom, ou seja, nós transformamos em um produto, nós obtivemos fatores, ó, fatoração, fatores, né? Os fatores aqui são A e B mais C. Sendo que a gente viu que se aqui no meio fosse menos, aqui no meio seria menos, né? Bom, no caso da diferença de quadrados, era o segundo caso, era assim, ó, se aparecesse na sua frente o quadrado de um primeiro valor menos o quadrado do segundo, e tem que ser menos necessariamente, tá? Então, aqui a gente transforma, né, digamos assim, ou fazer essa conta aqui equivale a fazer A mais B vezes A menos B. Tá aí, né? Então, apareceu uma diferença de quadrados, transforma no produto da soma pela diferença. Terceiro caso é o caso do trinômio do quadrado perfeito. Se aparecer na sua frente o quadrado primeiro mais duas vezes, aqui está errado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, isso era equivalente ao quadrado da soma. A gente chama esse terceiro caso de trinômio do quadrado perfeito, porque essa expressão aqui, ó, tem 3 parcelas, é um trinômio, 3 parcelas, que dá perfeitamente o quadrado de uma soma. E tem que ter exatamente essa estrutura, hein? Não é um trinômio qualquer, né? Tem que ter o quadrado primeiro, tem que ter certinho 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. Se não tiver exatamente essa estrutura, não é equivalente a isso. Tudo bem? E lembrando do significado conceitual. Isso quer dizer, portanto, que para quaisquer que sejam A e B, fazer essa conta toda equivale a fazer essa. Então, se o A vale 2 e o B vale 5, se você substitui aqui faz a conta e substitui aqui faz a conta, dá na mesma.
E nesse caso aí, se aqui fosse menos, aqui no meio ficava menos, né? Então, dava para ter também o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o quarto e último caso que eu vou colocar aqui, mas depois em outro momento a gente faz a dedução, tá? Então, demonstra-se que se aparecer na sua frente uma soma de cubos, A ao cubo mais B ao cubo, isso equivale a A mais B vezes A quadrado menos AB mais B quadrado. E eu não errei aqui não, é menos... Opa, balançou um pouquinho, vamos parar, isso. Aqui no meio é menos, tá? E não é 2AB, é AB mesmo, tá? Então, fatoramos, ó. Era uma soma, transformamos em um produto. É A mais B vezes isso tudo. E se no meio aqui for uma diferença, for menos, aqui no meio fica menos e aqui no meio fica mais, né? Então, se você, por exemplo, quiser verificar se de fato essa conta equivale a essa, faz a distributiva, ó. Você vai ver que volta para cá. Belezinha? Então, com isso, já dá para tentar fazer os exercícios aí que eu propus na lista número 5. Beleza? Eu vou resolver mais alguns exemplos em vídeo para vocês. Mas já vai aí tentando fazer sozinho. Valeu, abraço, pessoal.